O sagrado sempre foi buscado fora, antes de ser reconhecido dentro. Desde os primeiros rituais humanos, o divino foi colocado no céu, nas montanhas, nos templos, nos livros, nas figuras idealizadas. Essa projeção não nasce por erro, mas por necessidade psíquica. O ego, pequeno e frágil diante do mistério da existência, precisa localizar o absoluto em algum lugar visível, separado, controlável. Assim, nasce a imagem de Deus, como algo distante, superior, acima do humano. Mas essa imagem externa carrega uma tensão silenciosa. Quanto mais o sagrado é colocado fora, mais o interior permanece vazio. O reencontro com o self começa exatamente quando essa lógica se rompe. Quando a alma percebe que aquilo que sempre buscou no alto talvez estivesse esperando, em silêncio, no centro. Não como objeto de adoração narcísica, mas como presença reguladora, maior do que o ego, íntima demais para ser vista como outro. A imagem de Deus projetada no céu cumpre uma função importante nos estágios iniciais da consciência. Ela organiza, ela contém, ela orienta, da forma simbólica ao caos interno. Mas toda projeção tem um custo. Quando o sagrado permanece apenas fora, o indivíduo vive dividido. De um lado, o ego tentando ser bom, correto, digno. Do outro, uma divindade idealizada, perfeita, inalcançável. Essa cisão gera culpa, submissão, medo e dependência. O sagrado vira algo a ser agradado, não integrado. A vida espiritual se transforma em esforço moral, em tentativa de aproximação, nunca em repouso. O self, nesse contexto, permanece oculto, porque o ego acredita que tudo o que é divino não pode habitar o humano. O reencontro só começa quando essa crença é atravessada. Não pela negação do transcendente, mas pela sua interiorização simbólica. A religião surge historicamente como tentativa de acessar um símbolo perdido. Ela nasce do contato humano com algo maior, algo que rompe a lógica comum e exige reverência. O problema não está na religião em si, mas na fixação literal de seus símbolos. Quando os ritos, os dogmas e as narrativas deixam de ser pontes e passam a ser fins, o símbolo perde vida. O sagrado se cristaliza, a experiência direta é substituída pela obediência. O mistério vira doutrina. Nesse ponto, a religião deixa de conduzir ao self e passa a substituí-lo. O indivíduo se apoia na forma externa para não enfrentar o encontro interno. Mas a alma não se satisfaz com substitutos por muito tempo. Em algum momento, a fé começa a secar. Os rituais perdem força. As palavras não consolam. Isso não é decadência espiritual. É um chamado mais profundo. Na psicologia profunda, o self é o centro regulador da psique. Maior do que o ego, mas não separado da vida concreta. Ele não é o eu ideal, nem a soma das virtudes. Ele é totalidade, inclui luz e sombra, força e fragilidade, ordem e caos. O self não se revela como ideia clara, mas como sensação de alinhamento. É percebido muitas vezes como um silêncio que surge quando cessam as disputas internas, como um sim calmo no corpo, quando algo está certo, mesmo que não seja fácil. Quando falamos de Deus interno, não falamos de um ego divinizado, falamos de uma instância que relativiza o ego. O self não infla, ele descentra. Por isso, o encontro com o self não gera euforia constante, mas humildade. O indivíduo deixa de se sentir o centro do universo e passa a se sentir parte dele. Esse movimento é profundamente sagrado porque devolve a vida ao seu eixo. A alma reconhece algo maior que seus desejos, medos e narrativas pessoais. Em algumas imagens sagradas, a linguagem da alma se torna mais evidente. Mesmo fora da tradição cristã, essa imagem pode ser lida como um símbolo universal, um símbolo da união entre opostos, humano e divino, carne e espírito, limite
e transcendência. A imagem do Cristo interior, na leitura simbólica, não aponta para uma figura externa a ser imitada moralmente. Aponta para um princípio psíquico a ser encarnado. O Cristo interior representa essa união paradoxal entre humano e divino, entre limite e transcendência. Não é fuga do mundo, mas presença radical nele. O sofrimento nesse símbolo não é punição, é consequência de viver a verdade em um mundo estruturado pelo ego. A crucificação simboliza o confronto inevitável entre o self e as estruturas infladas da consciência. A ressurreição, por sua vez, não é triunfo do ego, é transformação da relação com a vida. Quando o símbolo é compreendido interiormente, ele deixa de ser promessa futura e se torna processo psíquico. A religião, então, volta a cumprir sua função original, mediar o encontro com o centro, não substituí-lo. O ego resiste profundamente a esse reencontro. Curvar-se ao que é maior que ele soa como perda de controle, submissão, aniquilação. Essa resistência aparece de forma concreta, na ansiedade que surge quando não há mais garantias, no impulso de justificar cada decisão, no medo de errar sem ter a quem culpar. Mas essa resistência nasce de um equívoco. O ego acredita que será destruído. Na verdade, o que se dissolve é a ilusão de centralidade. O self não elimina o ego, ele o coloca em relação. O ego deixa de ser soberano e passa a ser instrumento. Essa transição é vivida como crise, porque o ego não governa mais sozinho. Decisões deixam de ser apenas estratégicas e passam a ser éticas, no sentido profundo. A vida começa a exigir coerência interna, não apenas eficiência externa. A alma sente alívio, mas o ego sente ameaça. Por isso, o caminho espiritual autêntico nunca é confortável no início. Ele exige rendição simbólica. A alma só descansa quando se curva ao que é maior que o ego, porque só então ela deixa de lutar para se justificar. Enquanto o ego tenta provar valor, merecimento ou correção, a vida é tensão constante. O descanso surge em pequenos sinais, no corpo que relaxa depois de dizer uma verdade difícil, na mente que para de ensaiar defesas, na sensação de não precisar mais convencer ninguém, nem a si mesmo. Quando o self assume como eixo, o esforço muda de qualidade. Não há mais necessidade de se defender o tempo todo. O indivíduo reconhece limites sem colapsar, reconhece falhas sem se destruir, reconhece potência sem inflar. Esse descanso não é passividade, é alinhamento. A energia psíquica deixa de ser gasta em conflitos internos incessantes e passa a circular de forma mais orgânica. O sagrado, então, não é mais buscado, ele é vivido. Esse reencontro não acontece por decisão racional. Ele emerge, geralmente, após esgotamento. Depois que crenças falham, identidades caem, projeções se quebram. O self não se impõe, enquanto o ego ainda acredita que pode sustentar tudo sozinho. Por isso, muitas experiências espirituais profundas surgem após crises, perdas, noites escuras da alma. Não como recompensa, mas como reorganização. A psique encontra um novo centro, porque o antigo já não funciona. O sagrado reaparece não como promessa de salvação, mas como presença silenciosa que sustenta. Não há espetáculo, há eixo. O Deus interno não fala em linguagem moralista. Ele não ordena, não ameaça, não barganha. Ele orienta por coerência, não por regras externas, mas por alinhamento interno. Quando uma escolha se afasta demais do centro, algo adoece. Quando se aproxima, algo se aquieta. Esse aquietamento não é entusiasmo, é quietude. É o sinal de que a vida voltou a apontar na mesma direção, por dentro. Essa é a linguagem do self. Não é voz audível, nem mandamento externo. É coerência sentida. É sentido encarnado. A religião que compreende isso deixa de ser controle e volta a ser símbolo vivo. O indivíduo não abandona o sagrado.
ele o reintegra. O céu não desaparece, mas deixa de ser distante. Ele se reflete na vida cotidiana, nas decisões simples, na forma como se lida com o limite, com o outro, consigo mesmo. O episódio do sagrado e do self não encerra a jornada, ele a aprofunda, porque reconhecer o Deus interno não significa atingir perfeição, significa assumir responsabilidade. Não há mais a quem culpar, nem a quem delegar o sentido último da existência. O indivíduo passa a viver em relação com algo maior, sem terceirizar essa relação. Isso exige maturidade psíquica, exige suportar ambiguidade, incerteza e imperfeição, mas oferece algo raro, inteireza. A alma deixa de buscar fora o que só pode ser vivido dentro. O reencontro com o self não elimina o mistério, pelo contrário, o torna mais íntimo. O sagrado deixa de ser distante e passa a ser silencioso. Não exige prova nem exibição, apenas presença. Talvez seja isso que sempre esteve por trás da busca humana por Deus. Não uma fuga da condição humana, mas um retorno ao centro que a sustenta. Quando o ego se curva, não por medo, mas por reconhecimento, algo se organiza. A vida não se torna fácil, mas deixa de ser uma guerra interna e, para a alma, isso é descanso suficiente.